Ah, como é bom viajar, preparar roteiro, arrumar as malas, pegar a estrada, conhecer novos lugares, novas culturas ou até redescobrir alguns cantinhos aqui no nosso país, né, gente? Tem quem viaje para descansar, tem quem viaje para se divertir, tem quem viaje para se reencontrar. E tem gente que faz disso um estilo de vida. E esse é o tema do nosso episódio de hoje. Como é possível e maravilhoso viajar na maturidade? Para bater esse papo, a gente está recebendo aqui duas mulheres incríveis, viajadeiras, que têm boas histórias para contar, entendem muito de gente de estrada, viu? Muito prazer, eu sou Lona Esteves e esse é mais um episódio do podcast Bem Envelhecer Med Sênior. E quem embarca nessa viagem comigo mais uma vez nesse episódio é o Maicon Oliveira, diretor de marketing da Med Sênior. Bora para mais um? Bora para mais uma. Eu amo esse tema. Quem não gosta de viajar, Quem né, não Luana? gosta de viajar, gente? Coisa boa viajar. E as duas convidadas hoje para lá de especiais, mais de 40 anos transformando o sonho de viajar em realidade. Estamos recebendo hoje tia Zirinha, carinhosamente, e a sua filha Juliana Magalhães, que são as responsáveis pela Tia Zirinha Turismo. Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindas. Ótimo, obrigada pelo convite. Que bom. Prazer estar aqui. Que bom. A Juliana que agora assumiu, né, as operações da empresa e tá tocando, mas tem uma história longa, a gente quer saber muita coisa hoje, né? A gente quer saber, porque eu sei que tem muito passaporte carimbado, mais de 10 para conta já, né, gente? Como é que surgiu, como é que começou essa história da Tia Zirinha, né, fazendo também da viagem como uma missão para transformar a vida de outras pessoas, né? Como eu tinha comentado um pouco antes com vocês, a primeira viagem que eu organizei com o grupo foi para a Cidade da Criança. Que é um destino que hoje não existe mais, Que nem né? existe. Era São Paulo. A gente saía daqui de avião, ia para São Paulo e depois nós visitávamos o Play Center, o show de golfinhos em Santos, que era uma novidade, shopping center que não tinha em Vitória. Shopping Center, que é mais que a gente fazia? Play Center, Simba Safari. Ah, Simba Safari. E ainda tinha Instituto Butantan. No roteiro da No viagem. roteiro da viagem. Olha só. Era hotéis sempre de 5 estrelas, com tudo incluído, café da manhã, almoço e jantar. Olha só. Eu sempre primei por essa qualidade, sabe? Então, eram roteiros maravilhosos. E foi aí, sim, que tudo começou. E você já gostava de viajar e quis Não, eu já passar tinha essa viajado, já tinha feito uma viagem de volta ao mundo, com mais de 35 dias, 40 dias. E eu tinha gostado muito. E quando eu cheguei, eu fui estudar inglês. Que eu vi que eu precisava de saber falar inglês. Quando você voltou dessa viagem ao Não, redor do mundo. Aí, quando eu comecei para fazer a Cidade da Criança, quando eu cheguei em Vitória, que nós chegamos de São Paulo, eu pensei assim, é isso que eu quero fazer da minha vida. Eu quero trabalhar com turismo. E aí foi embora. E aí lá se disse- vão 44 anos. E ela disse no aeroporto. Eu disse Isso no aeroporto. era setembro de 81. Ela falou, em julho do ano que vem eu vou levar meu primeiro grupo Pra para Disney. Disney. E levei. E aí depois a Juliana entrou na história também. Ou já entrou nessa época? Eu sempre Ela comia sempre... pelas beiradas, né? Ela ia como passageira, mas ela sempre... Não, ajudava. Se era ajudava criança, em de casa, nas coisas, quando eu estava preparando. Mas quando nós tínhamos já 10 anos, né? 9 anos. Quando eu estava fazendo 10 anos. 9 anos. Foi em 90, né? Eu sou economista, eu trabalhava em siderurgia, né? Estagiei na CST, que era a Companhia Siderúrgica de Tubarão. Aí eu me formei e fui trabalhar na Ferriaço. Eu gostava, mas não era aquilo que eu queria fazer. Eu adorava essa coisa da viagem. Eu já tinha ido algumas vezes acompanhando como guia, como passageira. Eu sempre estava enfiada, ou ajudando, ou trabalhando, fazendo alguma coisa. E aí, um domingo, eu já era casada, eu estava depois do almoço na casa de mamãe, ela com as planilhas no papel, né? Isso em 1990. Quem tem seguro, quem não tem, né? Aquela coisa do grupo de Disney que ia acontecer. Isso era em junho. Aí eu falei, ai, mãe, eu acho que eu vou vir trabalhar com você. Ela falou, você tá doida? Não tenho nada pra te oferecer. Aí eu falei, mas a gente vai crescer junto. Ela falou, mas você tem um ótimo emprego. Eu falei, mas eu não quero trabalhar lá a vida toda.
Aí eu cheguei em casa e falei com o marido, ele falou, vai. E eu achava que ali ia ser a minha primeira barreira. Ele falou, vai, o meu sonho é ser empreendedor, eu não tenho coragem, então vai você. Aí na segunda-feira eu pedi demissão. Já estava lá. Ai, E aí, maravilha. no mês seguinte, eu já estava no grupo de Disney na temporada de E julho. como que foi essa transição, Juliana? Porque é uma sucessão, né? Como é que vocês... Porque até hoje a Tia Zerinha atua, frequenta a empresa, mas houve um momento ali que vocês decidiram, agora eu vou passar o bastão para a Juliana. Como foi essa Olha, não virada? teve esse momento assim, vou passar. Foi Mas natural. a coisa foi acontecendo naturalmente. É uma coisa que a mamãe fala muito, que como o turismo, ele digitalizou muito, né? Ele foi muito pro virtual. Ela, por mais antenadíssima que a mamãe seja, ela domina tudo. Mas chega uma hora que você não consegue acompanhar o ritmo. Então, ela, se fosse um outro tipo de negócio que não precisasse estar tão, né, virtualmente, ela, de repente, estaria até hoje, todos os dias lá. Então, ela foi diminuindo. E aí, com a pandemia, né, que a gente ficou 2 anos com a agência fechada, né, todo mundo em home office, aí perdeu-se o ritmo de sair todo dia agência. E quando voltou, aí já voltou mais nesse formato, né, eu assumindo. E aí, a minha filha veio também, né, em agosto de 2022, a Yasmin veio. E 3 tá- gerações já de Três Já Tia gerações. Zerinha. terceira geração, que legal. E aí nós estamos agora, nós duas, né, no comando, mas mamãe tá ali nos bastidores, acompanha, sabe das coisas, né? Que mamãe é muito ativa, ela tá muito, assim, uma cabeça muito boa, ela sabe de tudo que acontece. Vocês acham que mudou alguma coisa depois da pandemia? A forma de comprar pacotes, turismo? O que vocês viram de transformação nesse mercado? O impacto foi muito grande, né? Principalmente nesse setor aí que sofreu bastante. Para nós foi assim, né, terrível, porque a gente, no princípio, não tinha o que vender, tinha só que remanejar, né? Uhum. Passageiro. E eu acho que a mudança foi, primeiro, a gente achou, juro para vocês que por um tempo eu achei que a gente não voltaria 100% para a agência. Uhum. Funcionou muito bem, cada um na sua casa. O que eu fiz? No primeiro mês eu dei férias para todo mundo. No segundo mês, a minha contadora falou, olha, não vai voltar. Uhum. Vamos achar um plano B. Eu trouxe todo mundo na agência, chamei um Uber para cada um levou sua cadeira, seu computador para casa. E aí a gente montou esse esquema que foi funcionando. Então, chegou uma hora que eu achava assim, a gente vai voltar? Mas eu acho que 100% não. E eu estava totalmente enganada, né? A agência voltou e, assim, com o movimento presencial, tá? Muita gente isso é muito gosta de começar pelo WhatsApp. Hoje é muito Uhum. complicado, que você nunca sabe se você pode ligar ou não para a pessoa, porque todo mundo só fala com você por Ninguém mensagem. quer atender o Verdade. telefone. Não, mas tem um cliente que gosta do telefone e tem um cliente que vai. Então, eu tenho minha agenda, eu atendo pelo menos uns 5, 6 clientes por semana presencialmente, Uhum. sabe? Então, as pessoas voltaram com muito mais vontade de viajar, né? As pessoas estão planejando mais, principalmente quem sofreu mais, que adoeceu e tudo, então tem essa preocupação. E eles voltaram presencial. A gente está muito feliz com essa volta, Que tá? bom, que E bom. quando a gente fala da Tia Zerinha, né, quando surgiu a empresa com esse nome, inclusive, foi numa época no Brasil em que tinha uma tendência do tia, Do né? tia. Porque vocês estavam me contando, inclusive, que o Brasil foi pioneiro nessa questão da viagem para o exterior com menores desacompanhados. Sim. Então, essa referência da tia, né, em relação a acompanhar ali as Porque as vocês crianças, né? lembram que a professora do colégio era Era tia, era tia. Então, é isso por aí. E é aquela coisa meio afetiva, né, calorosa. Quando a gente começou, mamãe fez a primeira Cidade da Criança, eu não trabalhava, mas eu ia toda noite com ela nas casas dos amigos para vender, porque foi assim que começou. Uhum. Não era telefonando, era indo e falando: a gente montou um grupo para Cidade da Criança que vai fazer isso, isso e isso. A gente tinha 40 lugares, nós vendemos os 40 lugares para setembro, que era o feriado da Festa da Pátria aqui, né, que a gente Uhum. junta. E quando nós saímos, nós já tínhamos vendido de outubro todo, porque as pessoas acreditaram, né? Porque mamãe era muito conhecida, a gente morava na Praia da Costa. E todo mundo amigo. E a coisa, então, deu certo. Mas esse era o formato, né? Que você Era ia... isso. Um a você- um, cliente por cliente. Exatamente. E vocês lembram do primeiro cliente? A senhora lembra?
Ah, como é que é essa história? A gente Olha. tem, assim, alguns clientes que, de repente, ele não foi na primeira viagem, mas sabe aquele cliente que veio com você a vida inteira? E marca, né? Marca, porque assim, a família viajou a vida toda, eles são todos Disney maníacos, eu falo, Aham. sabe? Nós E- temos uma família que e é eles assim. são, depois eles viraram também clientes corporativos, né, que a Aham. gente vendia para a empresa. E aí porque assim, tem duas histórias, né? A gente começou e a gente trabalhava dentro de uma agência, né? A gente tinha o nosso setor Disney Uhum. dentro de uma agência de viagens, que a gente vendia o nosso produto e a gente comissionava aquela agência. Uhum. E ali a gente tinha o IATA, né, que era o número de registro para emitir bilhete, aquelas coisas burocráticas. Aí, a nossa última parceria foi com a Águia Branca Turismo. Eles Uhum. tinham uma agência que chamava Sayonara e eles viram que para eles não era rentável. O nosso Disney representava 80% do faturamento deles. Então, eles viram que não tinha interesse e que eles iam sair do mercado. Nos ofereceram. Mas a gente queria, então, ter a nossa agência com o nosso nome. Foi quando nós montamos a empresa em 1995, né? Aí eu estava falando isso porque... Era o cliente primeiro velho. cliente. Ah, é o primeiro cliente. Aí ele virou cliente corporativo nesse Hum. momento. E aí o registro dele é 001. Que legal. E ele é nosso cliente até hoje. Até hoje. E a gente está fazendo agora, ele tem 81 anos, a esposa também. E a gente está fazendo uma viagem em julho, a família toda vai fazer um cruzeiro na Europa. E depois eles vão chegar em Copenhague, vão ficar uns dias, vão fazer o cruzeiro. Depois eles, no desembarque, eles vão para Veneza, saem de Copenhague, vão para Veneza, porque o sonho dele era mostrar a Veneza para os netos. Ele queria fazer uma viagem, mas não dá para ser longa, porque os netos todos estão na faculdade, tem que ser no verão para ser mais agradável para eles, Uhum. né? E então, aí eles vão para Veneza e depois eles voltam para o Brasil. Mas assim, sabe aquela viagem feita no detalhe? Principalmente porque ali nós temos 3 gerações, né? Porque tem o casal mais idoso, os filhos e os netos, que tem netos de 15 anos, os mais novos. Então, o primeiro cuidado é com eles, né? Uhum. Como que a gente vai fazer o melhor horário, o melhor roteiro, cadeira de roda em todos os aeroportos, cadeira de rodas nos navios, aquela... como é que fala? Aquela motoquinha que você aluga. Sim, Então, a gente aquela tá motinha elétrica, né? Isso, a gente está providenciando isso para eles embarcarem no navio também, porque isso, gente, é conforto. A viagem do idoso, ela tem que ser muito bem planejada. Eu acho que de todo mundo, mas o idoso, Uhum. pelos detalhes. É o conforto de saber que vai sair daqui, que tem alguém no aeroporto que já vai dar uma assistência, na hora do embarque no navio, na hora do check-in no hotel, guias privativos, é isso. Uhum. Quando vocês começaram, então, foi o primeiro, um cliente que era Aham. corporativo, É. né, e tal. Mas a tiazinha explodiu como essa tia que levava muita gente pra Disney, sobretudo as adolescentes ali. E em que momento vocês passaram a perceber o público sênior chegando com muita força, procurando viagens e com esse interesse, assim, no mercado de viagens, né, em ter essas experiências? Olha, eu tenho um fato muito interessante. Eu acho que eu até comentei, não sei com quem. Em 91, eu tinha acabado de ganhar meu neto e eu tive 2 passageiras de 72 anos, eram amigas, e ela nos procurou que ela queria fazer parte do grupo de Disney, se podia. Naquele tempo, a gente nem tinha essa experiência de ver negócio de cadeira de roda, nem tinha isso. Uhum. Elas foram, fizeram tudo, adoraram. Foi uma viagem, então foi a primeira vez que a gente teve idoso no nosso grupo. Mas nós tivemos também uma senhora que foi, acho que em 95, 96, ela chegou na agência com 79 anos e ela viajou quase uns 90 dias, né, mãe? Sozinha. 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 79 anos. Sozinha no Essa, grupo ou 100% sozinha? Sozinha. Ela Ah. foi para o Canadá com a filha acho que morava em Nova York, mamãe levou Não, esse a pedaço. filha morava aqui. Ela foi numa viagem até da Soletur, para Nova York. Quando ela voltou A filha. do Canadá para Nova York, a filha veio para o Brasil e Uhum. ela seguiu sozinha para a Europa. Ela fez aquele trem Oriente Expresso. Olha, ela pintou e bordou. ela, no meio da viagem, a gente colocou um outro tour, né, para ela fazer Aham. aquela parte da Noruega. E no final, ela queria passar, não me lembro mais quanto tempo, mas ela ficou no mínimo 20 dias em Paris. Ela falava Uhum. assim: eu quero sentar à tarde no Sena, tomar meu café, ler meu livro. Como Mas foi se tudo ela morasse planejado. em Paris. A gente não tinha tudo isso digitalizado como a gente Uhum. tem hoje.
Mas ela era bem antenada, né? Nós preparamos, né, a gente entrega para todo cliente um porta-voucher com tudo da viagem. Uma carta dizendo tudo aquilo que ele comprou, o horário que ele tem que estar no aeroporto, passo a passo. E depois os vouchers, né? E o dela foram vários, né? E a gente foi numerando os vouchers de acordo Já com na os ordem períodos do- para ela não se Então, perder. ela levou Aham. vários porta-vouchers. Cada porta-voucher tinha uma numeração e os vouchers também numerados para ela também seguir aquela sequência. E isso numa época que não tinha internet. Assim, né? Eu Com a acho que a gente facilidade que a tinha gente tem hoje. e-mail, alguma coisa assim, E-mail nada tinha. mais do que isso. Eu tenho. Aí vocês Que estão- coragem, né? Dessa Muito. E mulher. ela foi, e assim, foi tudo perfeito. E outra coisa, não tinha nem essa comunicação dela ligar, ó, tá tudo bem, não tá, não sei o quê. Aham. Ó, e Né? tem um fato que aconteceu nessa viagem dela, ela estava num tour dessa operadora que eu falei, que ela ficou. Uhum. Eu acho que ela estava em Veneza, eu não sei que ela estava na Itália. Uma amiga minha aqui do Brasil falou assim: a minha filha está na Europa, era feriado, eu não consigo mandar dinheiro para ela está sem dinheiro lá. A pessoa, eu falei, peraí, comuniquei com ela, falei, ó, a senhora vai emprestar 300, que era tudo dólar naquela época, $300 para essa pessoa, ela vai aí encontrar com você, vai pegar com você, e no outro dia você vai receber o dinheiro. E assim foi feito. Foi, ajudou. Resolvido. Fez uma ponte. Resolvido. Né? Na época que não tinha essa comunicação. hein? Era na base da confiança. Da Vamos- confiança. Sim. E hoje, assim, do que vocês atuam hoje, quantos % do público de vocês é um público idoso? Dá para ter essa noção? Tá, a gente tem uns 40%. Uau. Principalmente porque a nossa agência ela é uma agência longeva, são 44 anos. Então, Uhum. quem começou nosso cliente com 40 anos, está com 84, Foi né, gente? envelhecendo junto Foi, com a história foi. da empresa. Então, a gente tem... E os nossos clientes, eles são muito cativos, são muito fiéis. Aham. Né? Eles todo ano eles estão lá buscando uma nova viagem e trazendo outros, né? Porque eu falo que a viagem, a pessoa às vezes escolhe pelo destino, às vezes escolhe pela paisagem, mas escolhe muito pela indicação, Uhum. o amigo Pela que trouxe, informação. aquele amigo que fez e que ele quer fazer igual. dá uma segurança, né? Exatamente. Então a gente tem esse público. Uns 40% E Juliana, nosso é desse público, qual é o top 3 destinos mais procurados? Olha, é exterior, né? Aham. E eles têm feito, principalmente maior de 70 anos, eles Aham. têm feito muito cruzeiro. Porque o cruzeiro, gente, ele é mais confortável. A pessoa conhece vários destinos sem ter que estar abrindo e fechando mala, fazendo check-in, fazendo check-out. Então, o cruzeiro dá um conforto maior para quem está indo, para o filho que fica aqui, que às vezes tem uns que estão tranquilos, mas tem filhos que ficam mais preocupados, né? E por coincidência, eu contei a vocês que a gente está com essa viagem agora de julho, a gente tem uma outra família, esses são daqui também, de Vitória, ele vai fazer 80 anos, tá? Ele já é nosso cliente há uns 20 anos. Ele vai fazer um cruzeiro na Europa com os filhos. E ele tem filha que mora em São Paulo, filha que mora em Atlanta. E todos vão encontrar em Londres. E ali eles vão passear. Depois eles vão para Barcelona, fazem um cruzeiro de 7 noites e voltam ao Brasil. Então, é a comemoração do aniversário dele de 80 anos. Uhum. Então, são viagens que são mais calmas, né, para a Uhum. família. Porque tem os netos, tem. Aí no navio tem atração para os netos. Nas cidades eles vão achar os passeios para eles, mas os adultos ficam mais confortáveis, né? Tem uma sobre cruzeiro ainda, né? O pessoal fica muito preocupado com acessibilidade, essas coisas que rolam na internet, né? Do tipo, a piscina tava suja, fila pra. Isso é verdade? Isso é mito? É Como verdade. Tem esse perrengue ou não? Aí o que eu faço? Esses todos que estão fazendo agora, Uhum. porque existe hoje, gente, vocês sabem. Dentro do cruzeiro, você compra a parte premium. Uhum. Eu falo que é o cruzeiro dentro do cruzeiro. Você vai para uma área exclusiva, você faz o check-in, o check-out fora de todos. Você tem uma piscina exclusiva para quem está naquela região. Todos os restaurantes você não precisa reservar, você tem acesso. Então, você só vai Uhum. para
piscina mais movimentada, para academia mais movimentada ou para os outros restaurantes, se você quiser, senão você tem a sua área exclusiva. E aí é diferente. Então, é o luxo dentro de um luxo. E outra coisa, as pessoas às vezes ficam assim, nossa, mas vai ser muito mais caro. Não é muito mais caro. Mas é um conforto muito maior, dependendo da cabine, você tem mordomo, sabe? E o cruzeiro, né, falar em diferença e tudo, hoje você paga qualquer cruzeiro em 10 vezes sem juros. É a viagem, para mim, hoje, é a viagem mais barata que existe. Porque você tem tudo. Tudo incluso, e você né? fazer esse upzinho para essa categoria, cada navio tem um nome específico, né? Não tem assim, não tem como comparar. E os destinos brasileiros? O que vocês mais recebem de procura? No Brasil, Gramado é assim, é top, né? Gramado. É a Disney do Brasil. Todo mundo gosta, as pessoas repetem muito, né? As pessoas vão muito e voltam. O Nordeste, né? A gente tem muita procura, principalmente em Alagoas. Hoje tem aqueles hotéis meio boutiques, né? Que tem, assim, as experiências, hotéis menores, que você é uma pessoa especial, você não é mais não é um resortão. Esses destinos são muito procurados. Fernando de Noronha é um destino também que a gente vende muito, né? E eu vou Foz do falar, Iguaçu. Foz. Eu vou falar um que todo mundo ama e que tá aqui do nosso lado e que a gente vende muito. É o Rio de Janeiro. Rio de Janeiro. Olha só. Sabe, as pessoas vão para passar mais um fim de semana, para conhecer uma coisa diferente, para ir num bom restaurante, Rio e São Paulo. Para ir num bom restaurante, para ir no teatro, né? E aqui o povo gosta muito, eu adoro vender, é ir passar um fim de semana no Copacabana Palace, porque é uma coisa, é uma experiência, sabe? E é acessível, né? Você procurando um fim de semana que não você seja no fez meio um do grupo feriado. pra um aniversário, né? Eu já fiz. Na pandemia, o que aconteceu? A gente não tinha o que vender. Aí, quando começaram a abrir os destinos, o Copacabana Palace abriu, comemorando 99 anos, e fez uma promoção. Quem comprasse naquela semana podia usar isso era junho, podia usar até, acho que março do ano seguinte. Porque como estava abrindo e fechando, as pessoas não sabiam quando poderia vender. E aí, numa semana, eu vendi 50 apartamentos no Copacabana Palace. Uau. Que legal. Tanto que eu fui convidada para ir lá. Eu não conhecia, passei o fim de semana. E aí, daí, uma amiga me ligou e falou, ai, mas olha aquela tarifa boa, vê se você não consegue, vamos fazer um aniversário? Eu fiz 2 festas de aniversário de pessoas daqui, que eu falei que a gente comeu pelas beiradas. Reservamos o hotel, aí depois, vamos reservar o restaurante, pode levar um bolo, pode não sei o quê. Aí depois que já estava ali, liberou e foram 2 festas E maravilhosas. são viagens para todos os bolsos também, né? Também. Todos os bolsos. Aquela dica assim, Juliana, para quem quer economizar, se programar para viajar, dá para fazer isso? Eu tenho Dá. 60, 70 Dá anos. para fazer. Olha só, é planejar. Eu falo o seguinte, a viagem, você tem que sentar, dizer o que você quer. E muito importante, a pessoa que já tem um pouco mais de idade, ela não está presa à data. Ela tem mais liberdade para viajar. Ela pode viajar a qualquer época do ano, não está trabalhando, não está estudando, não está nada. Então, vamos planejar, Juliana, eu quero fazer esse ano uma viagem para o Nordeste muito boa, mas eu quero ir a Gramado ou a Foz. Vamos buscar a data melhor. Gente, tem promoção. Outro dia a gente vendeu para Foz do Iguaçu por R$600 e de volta a passagem no final de semana. Você escolhe um bom hotel também por um bom preço, faz o roteirinho e fica super acessível. Essa sabe? coisa da planejar. elasticidade, né, de data é muito bacana. É muito. Inclusive, Martin Henkel, que já foi entrevistado aqui, um grande amigo, que escreveu o livro Shopper 60+, ele fala muito sobre isso. A frase do Martin é isso aqui, né? Agora é minha vez de viajar. Eu já cuidei dos meus filhos. E cada vez mais eu acho que a pessoa idosa, ela não tá tão ali cuidando mais de neto. Ela não, quer ela curtir. também curte. Vocês têm sentido isso no dia a dia? Sim, com certeza. Eu tenho umas clientes que já são avós, eu ainda vou ser, elas planejam. Agora eu vou ficar porque vai nascer um neto, mas daqui a 2 meses eu vou fazer essa viagem. E planeja. É flexível, mas se você planejar, você tem condições de comprar sempre E uma de melhor coisa qualidade. importante, esse planejamento financeiro também. Claro. Porque eu nunca esqueço de um passageiro que me procurou e falou assim, daqui a 2 anos eu quero mandar minha filha para Disney. O que eu vou fazer? Depois a gente até criou. Eu falei com ele, compra dólar. Compra dólar. Porque naquele tempo, o dólar paralelo era mais caro, tinha o dólar oficial.
Quando chegou na época da viagem da filha dele, ele tinha dólar suficiente para pagar a viagem, que ele podia vender e pagar a viagem e para a menina levar. Então, o planejamento, por exemplo, vai viajar aqui no Brasil? Então, eu quero sair daqui com a viagem toda paga, eu não quero ficar pagando depois. Então, ele vê quanto que é mais ou menos hoje, se programa, faz uma poupança para a viagem. Quando chegar na época, ele paga à vista e vai passear. Inclusive, a gente tem um episódio aqui sobre planejamento financeiro para aposentadoria, para terceira idade. Se você quiser rever o nosso episódio também, é só tocar aqui no canal ou no Spotify, que é isso, né? O planejamento que viabiliza os sonhos. Exatamente. E a gente tem esse dado, né, que olha que interessante, no Brasil, a quantidade de pessoas viajando, de idosos viajando. Tem até uma notícia que a gente pode colocar aqui na tela, porque, ó, uma pesquisa recente mostrou que idosos já fazem 27 milhões de viagens por ano no Brasil. Então, olha que interessante, né? Como isso mobiliza, acho que é uma mudança de comportamento, né? A longevidade também permitindo isso, né? E eles têm aqueles que têm uma boa aposentadoria, que têm recurso. Então, eles não querem ficar parados, não. Eu tenho um conhecido que eu encontrei com ele estava fazendo 74 anos. Zirinho, eu tô doido para viajar. Eu Já quero marcou, viajar. vai lá amanhã. Ele vai lá, né? Vai. É isso. É. E quando a gente fala assim da viagem, né? O ponto de partida. A gente fala, viajar é bom. Quem tem alguém que não gosta de viajar, né? Só que assim, vocês que vivenciam essas experiências diariamente, também nessas assessorias que vocês promovem para tantas pessoas, é o desejo pelo quê mais? Assim, principalmente na terceira idade, assim, do que vocês observam de. É uma vontade de realizar algo que não conseguiu antes, de sentir uma liberdade. O que motiva essas viagens? Eu acho que é um misto de tudo, né? Essa vontade de conhecer o mundo, porque realmente, às vezes, quando você está construindo sua vida, você tem filho estudando, fica mais difícil. Então, você hoje você vai conhecer, você vai realizar seu sonho. E outra coisa, a gente tem que lembrar que as pessoas idosas hoje, elas estão muito bem fisicamente. Então, elas têm o desejo de acumular lembranças, né, de conhecer destinos. Tem gente que viaja para fazer um curso de culinária. Eu fiz um grupo, agora eu estou lembrando, em 2017, para uns confrades lá de Cachoeiro, nós fomos para uma feira de vinhos em Verona e depois nós fizemos um tour pela Eslovênia e Croácia só em vinícolas. Era todo dia degustando um bom vinho. Então as pessoas adquirem hábitos, né? Vivem novas experiências. Exatamente. Né? Então elas começam agora eu quero viajar, eu quero fazer um cruzeiro, porque eu quero aproveitar e conhecer vários lugares numa viagem só. Principalmente a pessoa mais idosa, assim, não tão idosa, mas com 70 anos, para ir para a Grécia, é muito mais confortável ir de navio do que ficar trocando de ilha em ilha, entendeu? Então, é isso. Mas é conhecer o destino, é acumular experiência. Tem história para contar, né, gente? E até a questão da saúde também, né? Assim, a gente tá aqui falando bem envelhecer, né? Eu acho que essas experiências possibilitam isso. Tem uma outra pesquisa que a gente pode também colocar aqui na tela, né? Que viajar na terceira idade traz esses benefícios para a saúde, né? Melhora do humor, né? Acho que você é o se sentir vivo, né? É isso que se traduz e você em... conhece outras pessoas, vocês compartilham, faz novos amigos. Eu acho que isso estimula é muito a memória, claro. né? Você não quer esquecer nada do que você viveu. E eu estava conversando com os meninos antes. A gente tem feito algumas viagens, né? Eu corro e a gente junta as amigas e no meu grupo de corrida a gente tem de 30 a 60 e tantos, né, de idade. A gente escolhe um destino, né, no exterior e todo mundo faz a inscrição, tipo, uns 8 meses, 10 meses antes, e a gente começa a treinar, lógico, mas planejar aquela viagem. Então, também existe muito isso Os hoje. nichos, né? A viagem para correr, né? O pessoal que pedala. Tem as viagens a gente tem alguns clientes que são motociclistas, né? E que vão para a Europa ou para o Alasca. Tem alguns destinos já bem específicos. Você compra o pacote, tem toda a estrutura, tem a moto alugada, tem um carro de apoio que vai. Então, cada um acha seu cantinho e vai. Eu acho que também a preocupação com a saúde na viagem, né? Sim, isso é importante. Isso é Nós importantíssimo. nós temos planos da MedSenior que atendem em 8, 9 estados agora, né? Com a chegada aí de Recife. Então, nós temos muitas opções nas principais cidades do Brasil. Você pode contratar um plano, você vai ser assistido tranquilamente.
Mas tem muita gente que tem essa coisa na cabeça, né? Eu preciso de um plano que atenda em todos os lugares do Brasil. E às vezes a pessoa não viaja tanto. E aí você tem um custo muito alto por ter um plano nacional que você, de fato, não usa. E aí entra a questão do seguro viagem. É uma boa opção? É seguro mesmo? Faz sentido? Seguro, Faz todo seguríssimo. sentido. Olha, eu aqui, se eu for a São Paulo, eu tenho o meu plano aqui, né, de seguro de saúde, ele é nacional, mas se eu for a São Paulo, eu compro um seguro viagem, ele me dá uma cobertura de R$100 mil, né, para aquele período que eu estou lá. Se eu tiver qualquer coisa, a primeira coisa, eu vou ter uma videochamada com o médico no Einstein, que ele vai fazer como se fosse uma triagem para entender o que está acontecendo, para então me direcionar qualquer lugar. Se for para algum lugar que esse seguro não atenda, dá videochamada, ele vai encaminhar para algum lugar e você vai ser atendida. Então é obrigatório fazer É o seguro obrigatório. viagem. Eu obrigatório. vendo para todo mundo. E tem muita história hoje. Mas o meu cartão me dá um seguro. E eu gosto muito de falar o seguinte: não é só porque eu quero vender. O seguro do cartão, a maioria deles, hoje já estão mudando alguns, eles são todos por reembolso. Então vou para São Paulo. Cheguei em São Paulo, tive algum piripaque, gastei R$50 mil. Eu tenho que pagar para ser reembolsada na volta. E o seguro de viagem, ele é de adiantamento. Ele vai me dizer aonde eu vou ter a minha assistência e eu não vou desembolsar nada. Aí Então, a dica faz preciosa, todo- né? Isso é muito importante. Para quem tem plano, tá preocupado, aí seu plano não atende fora do seu estado, fique tranquilo, Faz. né? E Com outra toda a coisa, segurança. Não, a Seguro gente nacional, tem plano, fomos a gente, Belo Horizonte, ele é fizemos baratíssimo, assim, 3, 4 dias ele não custa R$50. É uma coisa que cabe no orçamento de Vale qualquer muito pessoa. a pena. Vale. E no exterior, para o cliente não comprar o seguro e não ter um seguro do cartão, ele tem que assinar um termo que ele Tem que assinar um não... termo que ele não foi quis. oferecido e ele não quis. Porque, gente, é muito importante. O seguro, ele te dá assessoria também numa necessidade. Te orienta o que você vai fazer, numa bagagem extraviadas também, não só doença, mas eu acho que o seguro a gente faz para um hospital, né? Eu falo que a gente tem plano de saúde para isso. Porque um exame, uma consulta, todo mundo paga. Hoje você pode fazer até online, né? Você está viajando, abre uma videochamada. Inclusive, nós temos, né, a telemedicina na MedSenior que dá muita segurança para os nossos clientes. Mas essa coisa de, precisei de um médico, não tem atendimento nesse lugar. Isso eu acho que a gente já consegue resolver tranquilamente, né? Isso é Que bom. muito importante. Excelente dica. Acho que em qualquer idade, mas o mais idoso, né, ele tem que ter um bom seguro e o remedinho dele junto dele. Tem que levar, né? Tem. E falando ainda em segurança para viagem, assim, para quem tá ouvindo, assistindo a gente aqui ao nosso podcast, tá se programando para viajar, o que essa pessoa não pode deixar de fazer para garantir uma viagem segura, além desse seguro de saúde, seguro viagem? Assim, é a questão do destino, de escolher um destino específico, é a questão de se organizar de alguma forma. O que ela tem que se atentar? Eu acho assim, o destino, né, específico vai depender assim da mobilidade daquele cliente, né? Porque se eu for um cliente mais idoso, mas que ele tem agilidade, né, eu acho que não tem assim destinos com muitas barreiras, não. Mas o seguro saúde, que é o mais importante, a assistência, né, nos aeroportos. Isso é de graça, gente. A gente solicita para o cliente, não custa absolutamente nada. Então, é uma assistência que vai facilitar a vida dele, primeiro. O cliente, às vezes, começa a viajar mais velho e ele não tem a experiência de viajar muito. Então, ele tem insegurança. Eu vou desembarcar, eu vou passar primeiro na imigração ou na alfândega, onde eu vou? Se ele tem essa assistência da cadeira de roda, alguém busca ele dentro do avião e faz todo esse processo com ele. Então, ele não tem que se preocupar, a pessoa vai lá e ainda pega a mala, ele não tem que pegar peso. Então, são detalhes que fazem muita diferença. Eu acho assim, estou viajando sozinho, já tenho um pouco mais de idade, vou pedir uma assistência, um traslado de chegada e saída, para você não chegar perdido naquele destino. Você está chegando num país ou num destino que você não conhece, você tem mala, hoje a gente tem um pouco de insegurança de golpe, de carro de aplicativo, então eu acho que são detalhes que fazem a diferença de você sair com as coisas planejadas. Só uma curiosidade, Helena. Essa coisa da assistência da cadeira de rodas não é só para quem é cadeirante específico. Não. Eu peço assistência para me locomover ali com um guia ali da própria operadora de voo. Ele dá assistência, sim. Se você for muito jovem, estiver andando, não tiver problema nenhum, Eles não eles vão vão me te perguntar liberar, por Claro, quê, mas eles não vão claro. negar.
Mas quando eu peço, eles querem saber o nível de necessidade. Esse passageiro consegue andar da porta do avião até a poltrona? É só realmente porque para não ter que fazer um deslocamento longo? Porque, gente, os aeroportos são muito grandes. São muito grandes, né? Então, Às vezes o isso horário de uma faz conexão, é né? apertado. Eu tinha uma cliente, ela ainda existe, mas ela viaja menos. Ela era jovem. Quando ela começou a viajar, o filho dela morava fora e ela era muito insegura. Então eu pedia todas as vezes, ela não falava inglês, eu fazia umas fichinhas para ela com as perguntas básicas e as respostas, mas eu pedia cadeira de rodas. Ela tinha 40 E anos. como que tem que ser feito esse pedido? É direto na hora da compra da passagem? Na hora da compra, a gente compra, né? A gente tem um portal de consolidador onde nós concentramos as compras de passagem aérea de qualquer companhia aérea no mundo. Então, a hora que eu emito, eu mando para esse consolidador. Olha, para esse passageiro eu preciso de cadeira de roda em todos os destinos. Aí eu já coloco para não ter que ele me voltar e perguntar, o passageiro anda, é só realmente porque são caminhadas maiores e tudo. E aí tá pronto lá, eles confirmam. Eu não sabia rápido. disso, tá vendo? Mas o passageiro, mesmo quando ele não faz uma compra com vocês, por exemplo, ele tem essa que possibilidade ligar, de ele vai pedir? ligar, ele vai pedir, vai ser mais Isso trabalhoso para ele. É um direito. Ou tem É um custo? consumidor. Sim, Ah, não tem legal. custo. Olha, É um interessante. direito dele. Só que ele vai enfrentar o caminho das pedras, vai telefonar naquele Sim. 0800 que não vai atender nunca, aquelas coisas. E conosco não, é um e-mail, tá tudo certo. Pra viajar em segurança, então, minha gente, mais uma dica é ter uma boa assessoria de viagem. Eu né? acho, gente. E outra coisa, às vezes a pessoa fala assim: e agora? Quanto que eu tenho que te pagar por tudo isso? Nada. O meu trabalho é fazer um roteiro, entregar a viagem, e eu recebo da companhia aérea, do hotel, do transfer, do seguro, entendeu? Eu não vou fazer uma cobrança à parte. Em São Paulo, hoje, existe muito agências que vendem o roteiro e depois, se a pessoa quiser comprar alguma coisa, eu prefiro vender a viagem toda, sabe? Do que vender um roteiro, sabe? E outra coisa, é uma coisa que me dá muito prazer, né? É sentar, ouvir, entender, montar o roteiro e discutir. E realizar sonhos ali, né? Exatamente, como dizia o Walt Disney, se você pode sonhar, você pode realizar. E a gente está aqui cumprindo o que ele sempre disse, né? E é fácil de programar, divide, parcela, dá pra Sim. encaixar no orçamento. Há uns 15 anos atrás, as coisas começaram a ficar mais facilitadas, né? Tudo parcelado em 10 vezes, né? Bem, E esse planejamento também pela companhia da viagem. Porque às vezes a pessoa quer ir, mas aí às vezes o desejo só tá nela. Aham. E aí, vou viajar sozinha, vou viajar acompanhada? Como que eu vou me planejar para isso? Assim, vocês lidam muito com essas situações? A gente sempre orienta que uma pessoa deve ter um companheiro de viagem. Seja amiga, seja o que for, porque a viagem fica muito mais agradável. Hoje, não tem tantos roteiros como antigamente tinha, que eles até indicavam uma pessoa para compartilhar o quarto com ela, porque, inclusive, se você vai sozinho, a acomodação no hotel em single, que é uma pessoa, é mais cara, é bem mais cara. Então, o ideal é ter um companheiro de viagem. Que aí divide os custos também, Divide né? Além das custos. boas memórias. né? isso aí. Mas a gente tem alguns passageiros solo. Tem. Eles vêm, eu tô numa condição, porque é isso, né? Fiquei viúvo, tô numa condição muito boa, agora eu quero viajar. Mas não tem quero ninguém. Não, às vezes também não tem ninguém que encaixe naquele momento, né? Que tem aquela disponibilidade e as pessoas vão. Vão. Né? Eu falo que muito bem orientado, planejado, não tem erro. Vai dar tudo certo. E com essa comunicação de hoje, gente, não tem errado. Qualquer lugar você faz uma chamada de vídeo. Fala aqui em inglês pra mim que eu De vez em faço. quando Os tem aplicativos isso. de tradução, né? Um cliente nosso chegou em Milão semana passada e chegou, sei lá, meia hora antes para tirar o carro e a locadora estava cobrando uma diária a mais. E aí ela não conseguia entender por que eles estavam cobrando aquele valor, né? Ela tentou explicar, aí ela ligou. Eu falei, a pessoa falou, não, ela chegou meia hora antes, eu tô cobrando uma diária. Eu falei, você vai restituir no cartão dela, porque ela não vai pegar, ela vai esperar meia hora. Aí eu falei com ela, tá te cobrando por isso. Você quer pagar? Ela falou, de jeito nenhum. Eu falei, então espera, eram 155 euros Nossa. por uma diária extra. Aí ela falou, Juliana, eu vou tomar um café e já volto. É isso. Pronto. Porque ela E a ia entregar pessoa- antes. Não, pegar meia hora pegar antes. um pouquinho Mas a pessoa antes. do balcão também foi super intransigente. É, porque não falta é assim. sensibilidade Mas ali, eu acho que né? ela percebeu que a pessoa não entendia. Mas quando ela viu que tava
acendeu lá a luzinha do cartão que tinha debitado, aí ela falou, peraí, tem alguma coisa errada. Aí ela me ligou e a gente resolveu na mesma hora. Hoje tem isso, né, Essa gente? coisa de locadora no exterior, vocês têm muita reclamação disso? É um de carro? estresse. E o que a gente escuta, né? As pessoas vão e aí acham que vão pagar ali uma diária do carro e tem sempre um custo, um seguro, e eles vão embutindo e na sempre hora eles arranjam uma de coisa pagar a a conta, mais. ainda mais quando são estrangeiros. Eu tenho um voucher lá na agência que eu viajei uma vez e eu guardei ele de modelo. Porque todo cliente nosso que loca carro sai com ele pré-pago daqui. Então eu explico, falo, gente, presta atenção, tá tudo pago, ó, tudo incluído aqui, aqui, aqui. O valor que você pagou tá aqui, $380. Então você tem que assinar um contrato lá que vai entrar 380, vai sair 380 e tem que estar zerado. Se tiver alguma coisa, eles estão te vendendo. Você não precisa comprar nada, você tem tudo. Mas aí você mostra e fala, tem que estar zerado. Aí uma amiga minha foi e voltou, olha, estão me cobrando R$900 no meu cartão, já tem uns 5 anos isso. Aí eu falei, vou pedir. Você pagou alguma coisa? Você pediu alguma coisa? Não, fiz tudo do jeito que você mandou. Tá bom. Aí a gente pede o contrato. Aí a locadora manda. Ela lá, eles ofereceram, gente, ela e o marido dirigindo, ela pagou pro filho dirigir. Eu falei, Motorista você assinou. extra. Terceiro, sem necessidade. Eu falei, você assinou, tá aqui. Ai, não prestei atenção. Eu falei, mas eu te falei, entendeu? Então a gente faz. Eu tenho esse negócio guardado lá na minha gaveta sempre para mostrar, porque eu entrego material. Algumas pessoas não vão buscar, eu mando entregar em casa. Mas eu gosto de entregar e ir passando voucher por voucher, explicando, falando, ó, nos hotéis você tem todas as suas taxas pagas, vai pagar a sua taxa de prefeitura, que é aquela taxinha baratinha. Os carros estão todos pagos, você não tem que pagar nada. Porque senão a pessoa do balcão, ela tem meta, ela tem que vender, né? Então, ela... E aproveita ali que a talvez pessoa não domina a domina língua, o idioma. Exatamente. Bom, gente, entendemos que viajar tem os desafios, mas que é maravilhoso demais. E para quem tá acompanhando a gente assim e quiser se aventurar, a pessoa talvez ele que ainda não conseguiu, não teve a oportunidade de fazer uma primeira viagem assim, vamos só recapitular aqui desse passo a passo, do que dicas práticas assim, ó, a vontade existiu, quero viajar. E aí, primeiro passo, é escolher um destino, buscar uma assessoria, o que vocês acham que tem que ser? Buscar assim? uma assessoria, escolher um destino. Às vezes a pessoa não sabe o que ela quer. Ela só quer ir. Ela quer ir. Aí ela chega. A gente tem um Fale Conosco no nosso site, que às vezes chega 3 e-mails seguidos da mesma pessoa pedindo África, pedindo Trancoso e pedindo outra coisa. Então a pessoa não sabe. Então a gente senta, principalmente quando é um cliente novo, que a gente não conhece. Pra entender o Nós vamos perfil, sentar, né? ouvir, entender o que ele quer. E aí eu gosto muito de perguntar quanto você gostaria de investir nessa viagem para dar um norte pra gente também, por onde eu vou começar. Se é um destino, até vai balizar o E até quando internacional. define o destino, definir, vai ser Buenos Aires. Mas eu vou saber se eu vou pegar um hotel muito caro, se é um transfer regular ou um transfer privativo, porque tudo isso faz diferença. Então, quando essa pessoa que eu não conheço, que é a primeira vez com o cliente, é muito importante ele dar uma ideia. Outro dia entrou um desse que queria ir para a África, para não sei aonde, e ela queria gastar 5 mil uma semana para 3 pessoas, e ela queria, num dos destinos, era Fernando de Noronha. Então, aí a conta não fecha, né? Puxa a pessoa, vai conversando, até a gente tentar Ou então, entender. se é algo, isso aí é negociável pra você, então aplica esse dinheiro. Daqui a um tempo, quem sabe, a gente vai juntando. Porque pra você a pessoa, às vezes, não tem noção. Tem uma operadora dessas que vende em massa, que tem loja em shopping, tudo, aqui em São Paulo. Tudo. É assim, você entrou lá, sentei com você, Maicon, aí você vai me perguntar, você quer ir pra onde? Eu não sei. Aí você me apresenta umas 3 opções, você me pergunta, aí eu não sei. Então tá, você dá uma voltinha, depois você volta. É assim que eles atendem, então eles nem quebram cabeça. Eu não, a gente senta, a gente vai elaborando, falando, até para entender, né, o que esse cliente gostaria realmente de fazer e que ele possa fazer. Então, né? na prática, na escolha bem o destino, sabe? Escolher com uma boa assessoria, programe, né, o pagamento e dá para antecipar, né, também. Tá. Seguro viagem, aprendi aqui também, viagem essencial. Tem essa Inclusive dica no Brasil, do o aeroporto, a cadeira de roda cadeira de muito rodas. boa, né? E isso vale também, vai um cliente mais idoso para um hotel.
Eu não preciso de cadeira de roda, mas a gente avisa ao hotel. Olha, tá chegando um casal, eles são mais lentos, eles precisam de uma certa... A gente faz isso, sabe? A gente tem um cuidado de transformar aquela viagem numa experiência muito boa. Então, eu hoje treino, eu tô com uma equipe... a gente sempre teve funcionários muito antigos, mas aí a pandemia dividiu isso, né? E aí eu tenho uma funcionária de 18 anos, um de 28 anos, de casa. E 2 funcionárias mais novas, né? E os outros novinhos. Mas é essa filosofia que eu passo para eles. A gente tem que ir no detalhe, tá? Mas o cliente, você pergunta. Se o cliente não te disse, mas você está na dúvida se ele pode querer esse serviço ou não, você pergunta, porque eu acho que a gente tem que cercar, a gente tem que ter certeza que está fazendo o melhor. Exatamente. Né? E nesse... Pode falar? Pois não. Não, porque agora a gente está falando tanto desse passo a passo aí, né? Desse manual para começar uma viagem. Mas e vocês que já viajaram tanto, que experienciaram também a viagem de tantas outras pessoas, assim, do que vocês já testemunharam, assim, de mudança, sabe? De uma viagem que transformou a vida de alguém, a percepção das coisas, de uma relação familiar que pode ter mudado a partir dessa viagem. Vocês têm, assim, algum depoimento que vocês lembram, assim, que marcou vocês de alguma forma? Não, eu não tenho. No meu tempo, não. Eu tô lembrando só das minhas. Que acho que é isso. Aquela viagem inesquecível que vocês a gente fizeram. tem essas viagens, e é muito interessante que a minha viagem, assim, que acho que foi a maior realização, foi correr a meia maratona em Nova York. É um destino que eu amo, que eu já fui não sei quantas vezes, porque a gente incluiu isso no nosso grupo de Disney desde 2008, mas antes disso a gente levava grupo todo ano a Nova York. Nova York. E vocês sempre Levava acompanham? Quando é grupo, vocês nós sempre... Assim, no início a gente fizemos acompanhava uma vez, tudo, né, tudo, Juliana? tudo. Em Londres, Paris. o circuito Elizabeth Arden, que Era chamava. Paris, Londres, Nova York. Paris, Londres e Nova York. Eu acompanhei, eu que fiz o roteiro para a Europa, depois encontrei com ela lá em Nova York, era aquele grupo imenso. Era muito bom. A gente fez de 92 a 2000, porque a 2001 vieram as torres, né? Em todo novembro, a gente levava um grupo de pelo menos 30 pessoas para Nova York. A gente chamava de Charme, Cultura e Lazer. Depois, em 2008, a gente colocou no nosso grupo Disney. Então, é um destino que a gente vai muito. Mas eu amo depois da Disney, né? E aí, eu tinha o sonho de correr. Toda vez que eu ia, depois que eu comecei a correr, eu ia no Central Park, eu dava um jeito de correr, nem que fosse 1 quilômetro. Aí um dia eu chamei minhas amigas, falei, gente, vamos escrever na meia maratona de Nova York. Tinha um sorteio, você é sorteado, você não ganha nada, você só tem o direito de ter inscrição mais fácil. Aí nós combinamos, nós éramos 7 e algumas foram sorteadas, eu não fui, e compramos o pacote, no final nós somos 6. Gente, foi maravilhoso. Correr naquela cidade, terminar a corrida, foram 7 quilômetros dentro do Central Park. Foi assim, então eu falo que essa viagem foi uma das que me marcou muito, Legal. né? E a gente pediu para vocês trazerem uns objetos que marcassem alguns momentos. Eu tô curiosa para ver o que vocês Eu trouxe trouxeram. que ele não é que ele marcou o momento, eu acho que ele é um eu símbolo. trouxe uma coisinha que eu falei com o Juliano. Isso é para você levar depois para o escritório, que está lá em casa, nem sei por quê. Eu trouxe esse Mickey, Olha! preto e branco, porque a gente que acompanhou tudo, né, como a gente estava falando, quando a mamãe fez a primeira viagem à Disney, em 82, nem o Epcot existia ainda, né, inaugurou depois. E o Mickey preto e branco foi o Mickey é o símbolo de maior sucesso do Walt Disney, e todos os desenhos animados, eles eram em preto e branco. Sim. Aí veio a Branca de Neve colorida e depois vieram todos os outros. Então esse é o símbolo da transição. Não sei se vocês já foram ao parque, no Hollywood Studios, tem o final, tem aquele show Fantasmic. E Tem no uma encerramento coisa vem um barco vitoriano, aquele barco branco, lindo. E vem o Mickey no leme, lá na frente. Esse Mickey antigo, essa carinha de... Né, que hoje ele tá mais gordinho, né? E ele vem assim, e de repente eles iluminam o barco todo. E aí vem todos os personagens de todos os filmes Disney coloridos. Então é assim, é emocionante. Daí eu acho que esse Mickey, assim, marca, porque tudo começou por um rato, né? O Walt Disney, que foi esse sucesso. E a nossa história começou com Disney, né? Assim, mesmo que tenha assistido Uma Cidade da Criança antes, a Disney foi, assim, A grande virada, né? Foi. Foram muitos e muitos anos. Legal. Até Você hoje. já conhece essas casinhas. Conta pra Olha. gente. Da onde que elas são?
Vamos ver. Eu vou arriscar Grécia? Grécia. É. Da Grécia. Essa viagem minha da Grécia foi assim maravilhosa. E eu sempre gostei das coisinhas miudinhas que você pode colocar em qualquer lugar. E essas casinhas estavam lá em casa. Eu já vou levar para minha coleção Aí eu da falei, gente. pode E aí, levar. você tem, vocês sempre trazem, assim, souvenirs? É, eu Bem, tenho nós temos lá uma... na agência um É. vai muito bonito. Tem uma Você não tem prateleira. uma foto, não? Acho que eu tenho. Mas eu tenho mais coisas Disney, né? Que são... Sempre eu compro alguma coisa. Às vezes um cliente dá de presente. E eu trago, às vezes, alguma coisinha pequenininha. Porque como é uma bancada menor, alguma coisa pequena de algum lugar. Então, tem sempre umas coisinhas pequenininhas ali. E aí, juntando as viagens de tia Zirinha e de Juliana, mãe e filha, Ah, a gente já não tem... Vocês não contam, né? Já perderam as contas. não. Mas vocês já Não. conheceram quase o mundo todo. Faltam poucos países, Não, né? mamãe falta pouco. Eu não, eu falto muito. Não, ainda tem muito pra viajar, né? Mas, tia Zirinha, Olha, Ah. e esse aqui vocês também vão saber da onde que é. mais difícil. Eu acho. Argentina. É, Argentina. Buenos Aires. Aham. Sim. Então, eu quando eu comecei a trabalhar, eu chegava da Disney de julho, festa de feriado de 7 de setembro, eu ia a Buenos Aires e Bariloche. Eu fui mais de 10 anos seguidos. Caramba. Uau. um Eu falei que ritual. aprimorei meu espanhol nessa. Tanto que eu me comunico bem em espanhol, porque de tanto que eu fui a Que Buenos legal. Aires. Buenos Aires e Bariloche. Vocês conhecem Não Bariloche? conheço. Como que tá essa coisa de Buenos Aires agora? Com mudança econômica, política? Vocês têm muita procura ainda? Temos, Continua um destino em Continua. alta? Até 2023, que foi um pouquinho antes da porque aí teve a eleição no final do ano, né? De Aham. 23. Era assim, tava um boom, todo mundo indo, porque tava muito Barato, barato, sim. né? Eu mesma passei um fim de semana lá, então... assim, e Buenos Aires, você fica assim, a moeda tá ruim, vai estar tudo ruim. Não, a cidade tá maravilhosa, perfeita. Eles estão atendendo a gente muito bem, os restaurantes muito bons, as ruas muito limpas, os táxis novos, porque a minha lembrança que eu tinha ido a Buenos Aires a última vez, acho que tinha sido em 2015, não era muito boa. Uhum. E eu voltei impressionada e a gente tem vendido muito. E quando Pois chega é. o inverno, a gente continua vendendo, principalmente o Bariloche, por conta de quem É o quer ir charme mais do frio e da estação de neve, esqui, claro. mais Agora, perto, né? Uma estação Eu tranquila. gosto de Uhum. contar uma história da primeira vez que eu fui a Buenos Só Aires. pedir pra Puxa senhora seu falar bem microfone. pertinho do microfone. Aí, E pronto. agora? Pode falar, tranquilo. A primeira vez que eu levei o grupo, a gente chegou em Buenos Aires, era aquele grupo que foi dar uvinha, foi beber, era só de gente amigo. Nós chegamos no hotel, devia ser umas 10 horas da noite. A rua era assim, lotada, as pessoas muito bem vestidas, todo mundo caminhando. Eu falei, teve algum comício, alguma coisa? Ele falou, não, é assim aqui. Eu peguei essa época. Lotado. Lotado, depois E as isso foi pessoas também, mudando, eles as vivem pessoas- muito à noite lá, né? Uhum. eles curtem muito isso. E essa primeira vez foi impactante, porque eu não sabia que eu ia encontrar tão movimentada. E aí eles explicaram. Depois, com o tempo, eu continuei indo, aquilo já não tinha mais Virou aquele comum. apelo, não. É. Ó, eu quero mais uma dica, hein? Ah. O que não pode faltar na mala de viagem? Na Depende mala- do destino. depende do E destino. o que não pode levar também, né? Principalmente pra fora. Então vamos lá. O que você não pode levar na mala despachada hoje? É uma coisa Na mala nova. despachada. Na despachada, nem aqui, nem fora, você não pode levar nada de bateria, não pode levar um power bank. É mesmo. Celular proibido. Caramba. Minha filha perdeu o voo ano passado indo para Vitória porque ela veio com uma bateria despachada dos Estados Unidos. E aí, quando chegou em São Paulo, na hora que ela ia embarcar, não podia. Então, Pelo risco de explosão, né? bateria na mala despachada não pode mais, só na de mão. Agora, na de mão para o exterior, não pode. Creme, gel e líquido em embalagens maiores do que 100 ml. Nada de tesourinha, pinça, Nada nada, cortante. Nada cortante, cortante. pontiagudo. Porque a gente passou a transição, gente, vocês são muito jovens, mas quando a gente viajava, os talheres eram todos de De inox. metal.
a executiva, a gente viajou muitos anos de executiva, por quê? A gente emitia todos os nossos bilhetes com Varig, que faliu em 2006, então era pacífico, emitia um grupo, a nossa passagem já vinha de executiva. Era talher de prata, era louça japonesa no Itaque, era luxo do luxo. Houve um tempo que as pessoas fumavam dentro do avião. Fumava, era uma Meu fumaçada. Vamos. É. E não aí- tinha divisão, era uma linha imaginária. Não, Fumante teve não uma fumante. época Era que livre. tinha... Aham. Aí Teve uma depois época que começou, aí até a fila X podia fumar. Aí eu tinha um cliente que ele ia todo semestre, assim, 2 vezes por ano, ele ia para Itália. Ele falava, me põe na fila X, no lugar Y, porque ele já conhecia até a cadeira da companhia aérea, porque eu vou fumando ali. E aí depois foi Meu banido, Deus. mas É. podia tudo. Então, as viagens, elas eram muito luxuosas, né? Era viajar de avião, era glamour. Dica Você para se bem arrumava, envelhecer: né? não fumem. Não por favor, fumem, sabe? não fumem. Faz exercício físico É isso. e não fume. Pronto, gente. Todo mundo vai ter. E outra coisa, o exercício físico, ele é importantíssimo para quem vai viajar, porque senão como é que você vai pegar a mala na esteira? Como é que você vai colocar a mala lá em cima? E se você não andar tem no aeroporto, que os portões às vezes ficam Exatamente, muito são longe. distantes. Então tem que fazer exercício físico mesmo. E isso a gente observa que as pessoas estão fazendo assim, com afinco. Com essa visão de futuro. Eu quero viver mais tempo, eu quero ter energia para viajar, então eu preciso cuidar do meu corpo. Então é fazer exercício físico, mas de força. É musculação, para poder. Excelente. É, Outra curiosidade: alguns medicamentos são proibidos lá fora. Por exemplo, nos Estados Unidos a gente tem a nimesulida, que é proibida, de pirona. Inclusive, assistam um episódio que a gente falou sobre isso aqui com o Thiago. Né, fármaco muito bacana ali, a gente chegou a comentar sobre isso. Posso levar esse tipo de medicamento? Não há fiscalização. pode. Eu só não consigo comprar no exterior. Você não compra lá. Por que você precisa ter um seguro? Porque se você precisar de um medicamento que você não tem, que você precisa de uma receita médica, o seguro vai te dar. Entendeu? Você vai fazer uma consulta e o seguro vai te dar. Não, o pior é agora que eu tinha uma cliente lá que queria marcar uma consulta, que ela queria que o médico desse o Ozempic para ela comprar lá. Eu falei, gente, é necessidade, é emergência, entendeu? Ozempic, que é o remédio de É a caneta. É a caneta. A famosa caneta. É. Então, para a necessidade, eu já tive casos de cliente que toma remédio controlado e esqueceu de levar o remédio. Ou a mala demorou, o seguro faz a prescrição, a gente manda comprar, sabe? Essas coisas são muito importantes. Importante o seguro, mais uma vez. Lembrando. Mais uma É. vez, É. o seguro é importantíssimo. Sim. É um companheiro que não pode deixar de ir. E aí, temos algum assunto que a gente não abordou? Eu tô assim, eu já tô programando a próxima viagem. Não, mas pra gente terminar, então, se vocês puderem compartilhar, assim, um convencimento. Pra quem ainda não se convenceu de que precisa Ó, viajar. tenho mais de 60 anos. É. Como que eu faço para me sentir seguro? Posso viajar tranquilo? É possível viajar com segurança e tranquilidade na terceira idade? E por que viajar? Certeza. Viajar é mudar, como é que é a roupa da alma, sabe? Você cria vida nova, você conhece outras pessoas, outros destinos. Todo mundo volta diferente de uma viagem. Mesmo que vá ali no Rio de Janeiro, que vá a São Paulo, que vá a Porto Seguro de carro, faz diferença. E é planejar, é fazer a coisa com segurança, todo mundo pode viajar. Aí, o que sabe a coisa certa para viajar? Procura a Tiazirinha Turismo. Muito bem. Cezinha, também quero te ouvir. Por que viajar? Porque engrandece a gente. Você chega num lugar, como a Juliana diz, pode ser no Rio, pode ser em São Paulo, você sempre tem alguma coisa que você não conhece. Principalmente quando você vai para um destino que você nunca foi, que você vai para o exterior. Aquilo, só a pessoa de ouvir falar outra língua, eu acho que é uma coisa que realmente alegra o coração de todo mundo fazer uma viagem. Coisa boa. Muito obrigada por terem vindo aqui, terem compartilhado as experiências de vocês, né? E ter nos inspirado também, né? A querer ter novas experiências. Isso. Vida longa, Tiazirinha, né? Isso. Muitas viagens com muitas pessoas. E né? parabéns pela história Parabéns também, pela né? história. Parabéns. Já que Tiazirinha vai viajar mais, você já falou que já não Qual tem é a mais próxima nenhum país. viagem? Não tem algum país que você ainda quer conhecer? E eu não tenho mais vontade de sair, de ir para o exterior. Eu fui muito. Mas ano passado nós levamos Ano ela para o passado eu aniversário fui pra dela de... Orlando, Ah. que é o meu Ah, destino. Eu, por exemplo, na minha cabeça eu falei assim, eu quero ir para Nova York, tem tanto tempo que eu não vou. Mas aí passa.
Já viajou muito, né? Tem Já, muitas experiências, assim Nossa, que é eu fui bom. mais de umas 30 vezes a Nova Ai, York. que delícia, gente. Eita. Pra Disney foi mais de 100. Ah, não contável. Meu Deus. O lance é planejar, minha Isso, gente. planejar. E se permitir também viver novas experiências. E se você quiser continuar viajando com a gente também nesse tema do bem envelhecer, acompanhe os outros episódios que estão disponíveis aqui no nosso Spotify, também aqui no nosso canal do YouTube. E vamos juntos para um bem envelhecer saudável, feliz e com novas experiências.